Alô, gente de todo o meu querido Brasil, meus irmãos, minhas irmãs, por esse Brasil afora. Eu quero de coração mandar um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Eu estou aqui, mas estou contemplando as mensagens, todas as mensagens que eu gravo pensando em vocês, porque eu tenho um compromisso com vocês. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu sei que há um povo, meus irmãos, minhas irmãs, daí do Maranhão, Macabal, aí de Santa Inês, Imperatriz, Tailândia, aí de São Luís, Teresina, aí do Recife, aí de todo do Belém do Pará, onde eu estive lá mais de 10 vezes no Belém do Pará, Marabá, né? Rondon do Pará, enfim, várias cidades por esse norte afora, por onde andei, vai o abraço desse sermão em Cristo, Nilson Queiroz do canal Verdadeira Graça. Eu tenho uma palavra para nós. Mas antes, eu quero dizer a você, meu irmão, se você está aí preocupado, talvez você está tanto tempo na sua denominação, já é talvez um diácono, um presbítero, um evangelista, até um pastor, professor da escola dominical, e até hoje você tem dúvida sobre alguma coisa, pode perguntar, manda o seu escrito, aí que eu estou lendo, estou vendo dos seus escritos, estou vendo aí o que você tem mandado. E se você tem dúvida, qualquer assunto dentro desse livro, que não seja política, não seja esporte, não seja coisa social, mas ligado a este livro, você pode, e eu estou aí pronto para responder, porque eu estive tantos anos dentro do sistema e eu não aprendi. Eu aprendi só mentir. Mentir para o povo, prometendo a vinda de Cristo, prometendo o céu, prometendo o inferno, falando para o povo do diabo, e ameaçando o povo, amedrontando o povo, aterrorizando o povo. E é isso que nós aprendemos dentro desse local chamado igreja. Mas a graça veio para limpar a mente. Aqui, ó. Porque Deus trabalha dentro da nossa mente. Efésios capítulo 1, versículo 18. Deus ilumina os nossos olhos espiritual. E a nossa mente passa a ser pura. A mente dos que estão na graça, eles não têm dúvida de onde vieram e para onde eles vão. Então, o tema da mensagem que eu tenho é essa. A vida, a nossa vida, ela perde a vida. A vida se perde após a morte. Esse é o tema da mensagem. A vida se perde após a morte. Vindo a morte, a vida se vai. Talvez uma pessoa está conversando, está sorrindo. Bem, dali menos de um minuto, a vida se foi. Tanto do animal, como de uma ave, de um peixe, todos ser que tem vida, a vida se vai instantânea. Vap, a vida se foi. E há muitos, o que eu quero falar um pouco, bater um pouco nessa tecla, porque tem muitos crentes que estão há tanto tempo dentro dessas denominações e isso não são esclarecidos. Não há explicação. Porque a maior parte, o que nós vemos dentro desse próprio livro, os homens, quase que a maioria do povo,
eu quase que 99% da humanidade, ou até mais, teme a morte. A morte, ela é uma separação para sempre. Eu mesmo não gosto da morte. Se você me perguntar, eu falo, não, eu não gosto da morte. Por que você não gosta da morte? Porque a morte é uma separação. Ela separa para sempre. Ela separa marido e mulher, separa pai e filho, mãe, irmão, e ela vai separando. Mas isso não adianta. O gostar, o querer, que é assim desde o princípio. É assim e continua sendo assim. A morte, ela deixa de existir quando aquela pessoa se vai. E não há retorno. Porque se aquela pessoa viajar, a gente tem dentro da gente uma esperança que um dia a gente vai ver aquela pessoa. Se aquela pessoa for presa, ainda que ela tome prisão perpétua, como alguns países que as pessoas tomam prisão perpétua, mas a gente ainda tem condições de ir lá ver aquela pessoa. Mas se aquela pessoa deixa, a vida se vai. O espírito volta para Deus. Isso é, se o espírito é de Deus. Romanos 8 e 9. Se o espírito é de Deus, volta para Deus, porque ele veio de Deus. E este nosso corpo veio da terra e volta para a terra. Porque lá no capítulo 3, ali de Filipenses, versículo 20, diz que o espírito volta para a sua terra natal. Qual é a terra natal do espírito? É o céu. Qual a sua terra natal? Onde você nasceu. O espírito vem de Deus. Porque Hebreus capítulo 9, capítulo 12 e versículo 9, nos diz que Deus ele é o Pai do Espírito. Então o Espírito é de Deus. Mas essa carne, Deus não é pai dessa carne. Essa carne volta para a terra. Então o que eu quero dizer, você que talvez fala, mas a morte é tão dura. Sim, eu concordo com você. A gente tenta se conformar, acostumar com a morte. Mas se nós olhar para esse livro, nós vemos que Elias temeu a morte. Elias temeu a morte quando Elias matou aqueles 450 profetas de Baal. Jezabel mandou um recado para ele: amanhã, nessas mesmas horas, sua cabeça será tirada do corpo. Elias ficou com medo. Um homem que tinha poder de fechar o céu, conforme ele diz, segundo a minha palavra, não vai chover, nem sereno vai cair na terra por 3 anos e meio. E aconteceu. Elias tinha um poder sobrenatural, mas ele ficou com medo de uma mulher que o ameaçou. Ele temeu. E temeu o quê? Temeu a morte. Se escondeu numa caverna, com medo de morrer. Aí Deus apareceu a ele. Vocês conhecem essa passagem? E mandou que ele saísse da caverna e fosse a uma viagem de 40 dias, aonde lá ele foi sustentado pelo corvo e bebia água de um ribeirão. Bem, olhamos também para Moisés. Moisés era um homem que falava face a face com Deus. E Moisés, no capítulo 34, versículo 10 de Deuteronômio, Deus falava com Moisés face a face. Foi o único profeta. Mas ele temeu a morte. Ele não queria morrer. Quando Deus falou, sobe aqui, neste monte. E ele subiu naquele monte. E Deus mostrou para ele a terra. É aquela, a terra que eu darei aos filhos de Israel. Moisés olhou, contemplou. Deus falou, olha e contempla ela, Moisés. Mas lá você não vai entrar. Moisés pediu a Deus que deixasse ele entrar na terra prometida. E Deus, naquele momento, se indignou contra ele e disse para ele, Moisés, não me fale mais nesse assunto. E ali morreu Moisés, mas não entrou na terra prometida. Ele não queria, ele queria entrar, ter o prazer, já que ele andou 40 anos com aquele povo. Ele queria ter o prazer de entrar, de gozar um pouco dentro daquela terra que manava leite e mel.
mas Deus não permitiu. O único homem que diz que o viver e o morrer para ele era a mesma coisa foi o apóstolo Paulo. Foi o único que disse que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Por isso, eu vejo aí muitos pastores que estão em cima dos púlpitos dizendo: eu sou um homem de Deus, eu já tenho meu lugar, se eu tombar qualquer hora que Deus me chamar, eu já tenho meu lugar preparado lá no céu. E por que eles temem a morte? Se eles têm o seu lugar, está certo, como 2 mais 2 são 4, por que eles têm a morte? Por que quando eles ficam doentes, eles correm para o hospital? Já que eles não temem, e já sabem para onde vai, e já tem um lugar para eles reservado, este lugar. E eles vão para este lugar. Um lugar aonde diz que a terra não há, são todas de ouro, mar de cristal. É lá que nos aguarda, é para lá que eu vou. Por que quando eles ficam doentes, eles procuram os melhores especialistas, os melhores médicos? Por quê? Porque na verdade eles temem. Porque todo homem teme. Porque a separação é muito duro. Um pai se ausentar do seu filho, o filho se ausentar do seu pai, da sua mãe. É difícil, é muito difícil. Nós podemos olhar para este livro, nós vemos quantas vezes ali houve choro, ali houve clamor, lamentação por causa daqueles seus antes queridos. E nos dias de hoje não é diferente. Saindo o espírito do corpo, aquele corpo morre. E morrendo, vai para a terra. E para onde vai, irmão Nilson? É pergunta, eu quero saber para onde vai aqueles que morrem. Como eu disse agora há pouco, se o Espírito é de Deus, 8 de Romanos e 9, você volta para Deus. Mas se o Espírito não é de Deus, você não volta para Deus. Porque no capítulo 15 de Coríntios, se você ler o capítulo 15 de Coríntios, você vai entender ali pelo versículo 40 até o versículo 50, você vai entender que há muitos que não têm o Espírito de Deus. E aqueles que não têm o Espírito de Deus não vai para Deus. Porque só vai para Deus aqueles que têm o Espírito de Deus. Então, muita gente que não tem o Espírito de Deus, ele tem fôlego de vida, tem o Espírito de vida. Mas ele morrendo, ele deixa de existir. Porque lá no capítulo 9 de Eclesiástico, e do versículo 5, você vai encontrar que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisas nenhuma. Jamais a sua memória foi entregue ao esquecimento. Ele não se lembra de nada mais do que aconteceu, que ele já viveu um dia. Então essas mentiras, vamos encontrar com nossos pais, nossos parentes, nossos irmãos lá. Isso é uma mentira. Porque no capítulo 14 de Jó, em versículo 10, morrendo o homem, ele deixa de existir. Lá no capítulo 12 de Eclesiástico, em versículo 7, o espírito volta a Deus, se o espírito é de Deus. O corpo volta à terra e vira terra. E a alma, irmão Nilson? O que é a alma? A alma é o nosso raciocínio, meu irmão. É o que raciocina dentro. Aqui, ó. A nossa alma está aqui. É o que domina a sua vida. O seu pensar, o seu agir, o seu querer. Tudo. É sua alma. Ah, mas a alma não morre. Lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morre. O que é morrer? Deixa de existir. Então, meu irmão, não se preocupa. Eu não me preocupo, porque para onde eu vou não importa. É Deus a quem sabe. Deus me deu esse fôlego de vida. Eu estou vivendo.
Agora, a partir do momento que o meu corpo descer à sepultura, esse corpo vai vir à terra. E o Espírito que está em mim, eu creio que ele volta para Deus. Mas o Espírito não tem forma. O Espírito não tem cor, não tem sexo. O Espírito não tem braço, não tem cabeça. O Espírito não tem forma. Então pare com esse negócio de falar, porque lá fulano foi arrebatado até o céu, e lá ele encontrou com fulano. Para com essas mentiras. Uma pessoa dessa tinha que internar no hospício, colocar no hospital de louco. Uma pessoa que fala uma besteira dessa, que foi até o céu, e foi ao inferno. Já que ele foi no inferno, ele devia ter ficado lá. Já que ele desceu até o inferno, e lá no inferno ele viu não sei quem, viu os crentes desviados, viu tanta gente lá, ele devia ter ficado lá. Ué, já que ele foi lá, eu fui no inferno, depois o Senhor me tirou, os anjos me levou lá para o céu, eu vi, tinha que pegar uma pessoa dessa e internar no hospital de louco. Para mim é uma pessoa louca que fala uma coisa dessa. O único homem que foi ao céu foi o apóstolo Paulo. Está no capítulo, no segunda carta de Coríntios, capítulo 12. E ele ainda diz que não sabe se foi fora do corpo ou no corpo, ele não sabe de que forma, mas ele foi até o terceiro céu. Mas nenhum dos mais nós não encontramos aí, porque tal profeta, tal. Não, não. O único que foi até o céu foi o apóstolo Paulo, foi ao céu. Porque o próprio Jesus diz que ninguém subiu ao céu, a não ser lá no capítulo 3 e 13 de João. Ele diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. Então, voltando para a mensagem que eu estava dizendo, que o espírito, quando sai do corpo, o corpo morre. O espírito fora do corpo, aquele corpo, fica sem vida. E as pessoas se preocupam porque mesmo aqueles crentes fervorosos, são homens de oração, mulheres de oração, temem, porque os crentes correm para o hospital. Qualquer crente que fica doente, aonde vai? Você chega no hospital, está cheio de crente. Por que está cheio de crente? Ele não devia se preocupar. Ele devia chegar e falar, não, eu estou doente, eu vou esperar a morte aqui na minha casa, não vou atrás de médico, não. Por que eles vão atrás de médico? Por que eles vão pedir oração na igreja? Não deveria. Se está tão certo que eles vão para um lugar que tem rua de ouro, tudo lá de ouro, a casa deles lá é de ouro, e tal, vão para esse lugar, por que eles se preocupam tanto? Isso que é um lugar tão delicioso. Eu quero dizer para você, meu irmão, a única coisa que nós sabemos, que a partir do momento que nós descemos à sepultura, não pertence mais a nós. O Espírito, se é de Deus, volta para Deus. Se não é de Deus, deixa de existir. Acabou. Não existe mais. A partir daquele momento, acabou. Não existe. Essa é a resposta que está aqui dentro desse livro. Adão não tinha espírito. Adão tinha fôlego de vida. Existe muita gente que tem fôlego de vida, espírito de vida. Por isso que Romanos 8 e 9 diz que só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. E o versículo 14 do mesmo capítulo diz assim, quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, aquele homem lá na cruz, ele tinha o Espírito de Deus. Porque não importa, uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém perde salvação. Quem já é predestinado por Deus, como disse o Senhor no capítulo 38 de Jó, ele diz, onde tu estava, Jó, quando eu formei o mundo? Quando eu fiz as estrelas, o sol, a lua, o mar, todas essas coisas, onde tu estava? Tu estava comigo, Jó. Tu já existia. Então o Espírito já existe antes da fundação do mundo. E Deus disse para o apóstolo, ali nós encontramos o apóstolo Paulo, falando ali no capítulo 1 de Gálatas, versículo 15, eu fui escolhido antes de nascer, dentro do ventre da minha mãe. Nós olhamos para o capítulo 1 e versículo 5, ali de Jeremias. Antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei e te escolhi. Aliás, no 5 diz, antes que tu existisse, eu te vi, Jeremias. Antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei e te pus por profeta.
Então nós já vemos este mundo já livre, salvo, não existe pecado, nada dessas coisas que as religiões criam em cima do povo. Por isso que é o medo de um tal de inferno que não existe, um tal de diabo que não existe, um tal de céu, onde ruas são de ouro que não existe. São tudo linguagem de figura que está aqui dentro. Isso daí é um meio pela qual eles fazem para trazer o povo na rédea curta. Isso dá lucro, isso rende dinheiro. Então eles ficam muitas vezes revoltados com nós da graça, porque nós esclarecemos. Eu sou realista, eu estou dentro da realidade. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, porque a própria Bíblia me dá direito para me falar essas coisas. Vai no capítulo 15 de 1 Coríntios, lê. Se você quiser, você lê o capítulo inteirinho, 15 de 1 Coríntios, você vai entender que nem todos os homens têm o Espírito. Muitos têm fôlego de vida, têm alma vivente. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, que já foi determinado, separado, aquele ladrão na cruz tinha, mas o outro não tinha. Porque ele não disse nada senão, Senhor, reconheceu Jesus como Senhor e lembra de mim. A única coisa que ele diz, lembre de mim quando tu entrar no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o outro, que era esquerdista, que era da esquerda, por isso que eu falo que a esquerda é problema. A esquerda é problema, porque o que estava da esquerda não queria nem saber, mas o que estava da direita foi humilde e reconheceu a Deus, a Cristo, aquele que morreu para salvar o seu povo judeus. E essa salvação chegou a nós por intermédio de Cristo ressuscitado, que veio a Paulo no caminho de Damasco e trouxe essa salvação a nós. Meu irmão e minha irmã, se você gostou dessa mensagem, que a partir de agora não se preocupa. Se o seu espírito é de Deus, ele volta para Deus. Mas se o espírito não é de Deus, porque Jesus disse, 22 e 14 de Mateus, ele diz, muitos são chamados e poucos escolhidos por causa disso. Porque nem todos herdarão a vida eterna. Fique com esta palavra. Se você tem qualquer dúvida, pode me perguntar que eu estou pronto para responder. Graça e paz para todos. Bye, bye.